Olá, muito boa noite. No ar, mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília, nesta semana em que o país foi surpreendido com a operação contra-golpe, a prisão de um general de brigada da reserva, Mário Fernandes, acusado, junto com outros militares, de tramar o assassinato, planejamento de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e também do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso teria sido planejado lá em 2022 e a Polícia Federal agora, junto com o STF, estão promovendo essa investigação. Ou seja, é preciso saber como isso foi feito, de onde saiu. Essa semana tivemos ainda um novo depoimento de Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele pode, inclusive, perder a delação premiada. Ou seja, é mais um ingrediente neste final de ano em que a política começava, a se acalmar, com a definição praticamente fechada ali de Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, para presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, do União Brasil, lá do Amapá, para presidente do Senado. Tudo caminhava para um fim de ano tranquilo, só que não. A política sempre nos surpreende e para tratar dessas surpresas e também das coisas ali do dia a dia do Congresso Nacional e também do próprio governo, eu e José Maria Trindade recebemos hoje a deputada Bia Kicis, ela que é do Partido Liberal aqui do DF. Boa noite, deputada. É um prazer receber a senhora aqui. Muito bem-vinda ao Frente a Frente. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé. Prazer estar aqui com vocês. Pois é, né, Zé Maria? E parece que a política não dá sossego, né? Como a gente sempre diz aqui, de tédio não morreremos, não é mesmo? Senão não seria política. Política é mesmo tensa. Mas é que nos últimos meses a política tem andado muito mais tensa. E exatamente por conta desta movimentação que a Denise falou, os partidos estão agora aguardando exatamente para onde vai dar. E obrigado por você estar aqui acompanhando o Frente a Frente. Você sabe, no Frente a Frente falamos de política. A política define a sua vida, a escola do seu filho, a casa que você mora, e nós levamos até você exatamente as entranhas do poder. Hoje a deputada Bia Kicis vai mostrar exatamente aqui como anda, ela é daqui do Distrito Federal, do PL daqui do Distrito Federal, a deputada mais votada daqui do Distrito Federal, está no segundo mandato e é uma grande articuladora no Congresso Nacional. E, deputada, obrigado por estar aqui nos estúdios da Rede Vida. Deputada, como é que a senhora viu esta movimentação, essas prisões, diante de um assunto que a gente já sabia mais ou menos que isso estava acontecendo? Não era um governo, mas existiam alguns, não no governo, mas que queriam realmente quebrar a Constituição. Como é que a senhora vê essa movimentação nova? Bom, para mim, o que eu enxergo, sinceramente, a minha percepção, é de que estão sempre querendo engrossar o caldo da narrativa de que o presidente Bolsonaro queria dar um golpe. Só que o presidente Bolsonaro não deu um golpe. Nada aconteceu. O Lula tomou posse no dia 1º, normalmente. O presidente nem estava aqui, o Bolsonaro, né? E a narrativa ela não pode morrer, eles não podem deixar a peteca cair. Então, cada hora aparece uma coisa nova. Porque, olha, eles tinham acesso ao celular do Cid, fizeram esse phishing expedition à vontade, essa busca, no celular dele. Então, qualquer coisa que tivesse lá, está na cara que eles já tinham acesso. Mas eles ficam sempre esperando um momento para soltar uma nova coisa. Então, por exemplo, a questão também aí do rapaz que suicidou, que se suicidou em frente ao Supremo Tribunal Federal. Já colocaram a tarja, bolsonarista, extremista. A própria Celina Leão, vice-governadora do DF, falou, olha, que teve acesso ao WhatsApp dele, que tinha lá. Ele queria Bolsonaro e Lula fora da política. Mas não, já colocam lá o carimbo, a tarja. Então, gente, sinceramente, eu acho tudo isso deputada, grande absurdo. A gente sabia que existiam rumores, articulações ali,
A senhora sabia desse grupo que estaria armando isso aí? Não, nunca nem ouvi falar desse grupo. Agora, eu quero dizer uma coisa aqui, como alguém... O ex-presidente Bolsonaro me mandou mensagem dizendo o seguinte, que ele sempre defendeu as 4 linhas da Constituição e recebia reclamações exatamente de alguns... Exatamente. Muita gente se irritou com o Bolsonaro porque ele não tomou nenhuma medida que fosse fora das 4 linhas. Aliás, é até interessante, porque dizem que nessas conversas tinha assim, 4 linhas aí vinha um xingamento, um palavrão, né? Porque o Bolsonaro sempre insistiu nessa história de 4 linhas. Mas o que, na verdade, as pessoas que estão lançando essas narrativas querem é pegar o Bolsonaro. É prender o Bolsonaro, né? Porque ele já está inelegível, mas é pouco, querem mais. Querem a prisão dele, querem inviabilizá-lo para a vida política, não é? E não tem nada, porque olha quanto tempo que eles estão investigando. Se realmente houvesse alguma coisa, já teria aparecido. Mas eles disseram que a gente pegou com aquele novo aparelho israelense, né, que eles demoraram porque seriam mensagens que Mauro Cid havia apagado do seu telefone, do seu computador, e que eles só conseguiram recuperar mais recentemente. Aí era preciso fechar essa investigação até chegar à prisão de Mauro Fernandes, que foi, inclusive, da área lá da Secretaria-Geral da Presidência. Né? Quer dizer, não é uma pessoa muito próxima, ele, inclusive, imprimiu o documento dentro do Palácio do Planalto. Quer dizer, não é grave isso, deputada? Denise, eu sou da área jurídica. Então, para mim, o que é tortura é ver a Constituição e as leis serem rasgadas. Os princípios mais basilares do direito sendo rasgados. Tá? Você cogitar, você pensar, você escrever uma minuta do que você quiser, não é crime, nunca foi, em lugar nenhum desse planeta. Então, gente, o crime ele só começa com a prática, pelo menos dos atos preparatórios, tem que ter pelo menos isso. E nada disso aconteceu. Mas um documento não é um ato preparatório? Documento, você está chamando uma minuta de documento. Mas isso já não é um ato preparatório? Claro que não. Seguiram Alexandre de Moraes, tem lá no relatório da Polícia Federal, que foi divulgado hoje, dizendo que, olha, eles chegaram a esperar o ministro Alexandre de Moraes, mas aí a sessão não terminou, e aí eles disseram, olha, não fizemos. Marcaram, inclusive, para assassinar o ministro no dia 15, e aí não ocorreu, porque aí no dia 17 eles dizem, olha, não deu, tal, não sei o quê, Nada disso foi é crime, desistido. Denise, nada disso está tipificado, porque até uma tentativa para ser frustrada tem que ser por um ato de terceiro, nada disso aconteceu. Tudo isso me parece um bando de cogitação. Então, quer dizer, só seria crime se tivesse matado o ministro. Ou tentado. Se tivesse tentado, seria o crime de tentativa. Se tivesse matado, seria o crime de homicídio. Agora, esse crime de conversar, falar em WhatsApp, pelo amor de Deus, há quanto tempo nós estamos vivendo isso aqui no Brasil? Empresários que tiveram suas contas bloqueadas, que foram perseguidos porque conversaram no WhatsApp, que prefeririam até militares no poder do que o Lula, e aí um dá um joinha, é perseguido. Pelo amor de Deus, minha gente, isso é brincadeira. Denise, eu não caio nessa conversa. E mais, eu achei interessante o que hoje um jornalista falou, né, que, acho que foi o Fernão Lara Mesquita, que falou o seguinte, é interessante que esse grupo especial que tem do Exército, que está sendo agora tratado como se fossem bandidos, é o mesmo grupo que foi colocado agora, né, lá no G20 para dar proteção ao Lula, ao Xi Jinping, a todos os chefes de Estado. Então, se eles já sabiam que essas pessoas grupo de elite, eram tão perigosas, esse grupo de elite era composto por pessoas tão perigosas, como que eles estão fazendo a segurança dos chefes de Estado? Então, para mim, está na cara que isso é mais uma narrativa, tá? Só que a gente sabe que, infelizmente, hoje nós não temos ordenamento jurídico que funcione, nós não temos segurança jurídica, nós não temos a lei para todos. O que nós temos é a vontade de algumas pessoas que se sentem donas do Brasil, que acham que pode tudo. Você tem uma grande confusão entre Polícia Federal, Ministério Público, juiz, você tem ministro dando entrevista, mandando recado para o Congresso, vocês não podem votar tal projeto, se vocês votarem a gente vai julgar inconstitucional. Estamos vivendo a maior desordem jurídica, a grande insegurança jurídica. Então, para mim, tudo isso aí
faz parte desse grande caldo de desrespeito aos direitos, garantias individuais, ao devido processo legal. Por isso que viram muitas narrativas ainda, muitas. Agora, eu já estou com as minhas barbas de molho, entendeu? Não tenho nenhuma confiança mais, nenhuma confiança nas decisões que saem do Supremo Tribunal Federal. Deputada, nesse momento o Congresso Nacional tem tomado a pauta para si, o poder, né, o poder de distribuição de emendas, que é muito forte, e também as pautas. Isso significa que o Congresso se fortaleceu também. Hoje é um poder muito forte o Congresso Nacional. Não, eu discordo. Por Para que mim, que a o senhora Congresso, discorda? ele continua de joelhos, tá? Nós temos aí um presidente do Senado que poderia resolver essa situação assim, ó, pautando, por exemplo, o impeachment de um ministro. Ele não faz, ele nem aceita conversar sobre isso. O Congresso está fraco e você percebe isso na rua quando você anda por aí e vê a população dizer para que a gente vota em senador, em deputado, se 11 ministros vão lá e resolvem tudo com uma canetada. Então, o Congresso não está forte, mas, graças a Deus, nós temos homens e mulheres de coragem que estão lutando para resgatar o poder do Congresso. Porque se o Congresso quisesse, meu amigo, essa brincadeirinha aí de Supremo interferindo no poder legislativo já teria acabado. A tensão política está tão forte que há uma defesa muito grande, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes. Ele é um nome muito forte pelo país. Muitos consideram que ele é vamos dizer assim, o que segurou a democracia. Veja como... Segurou a democracia como? Rompendo com o ordenamento jurídico, violando a Constituição, violando direitos e garantias individuais. Também tinha gente que dizia, votei no Lula para garantir a democracia. Qual democracia? Dessa que apoia o Maduro, o golpe dado pelo Maduro na eleição da Venezuela? Eles estão meio brigados. Eles estão meio brigados. Houve um afastamento aí. Pois é, mas ele apoiou. O PT, o partido dele, o PT, os partidos do Foro de São Paulo, apoiam o golpe dado por Maduro. E eu não vi nenhuma declaração do Lula forte, né, realmente, que se opusesse a isso. No máximo, ele fica ali. Então, assim, infelizmente, hoje existe um executivo e judiciário jogando juntos contra o legislativo. Essa aqui é a verdade, é como eu vejo, pelo menos. Alguém pode discordar de mim, mas é como eu vejo. E não vejo o judiciário, não vejo o legislativo como um poder forte, mas vejo como um poder que precisa se fortalecer urgentemente. E o Brasil hoje já não vive uma democracia e o Alexandre de Moraes está longe de ser alguém que salvou a democracia. Agora, deputada, é uma democracia. Olha só, a senhora está falando aqui, não tem nenhuma censura, falando sobre o Supremo. Isso é a democracia. Querido, eu estou em não sei quantos mil inquéritos pelas minhas falas. Quem disse que está tudo bem? Nós temos um deputado que está sendo investigado pela sua fala na tribuna. Nós temos um deputado que foi preso lá atrás. Marcel Van Hatten. Né? Marcel Van Hatten. Nós temos aí o Cabo Gilberto também, o Eduardo Bolsonaro, parece que também estão com investigação por falas na tribuna. Nós temos o Geyer, que teve a Polícia Federal às 6 horas da manhã na sua casa, inventando que ele teria financiado com dinheiro público o golpe. Ele nem era deputado na época. Então, assim, nós desculpas, então, nós não coisa vivemos anterior ao mandato, democracia. Então ele poderia ser Como alvo que ele poderia de uma... ter investido, ter patrocinado com verba pública, que disseram que é com dinheiro público, tá, do mandato, ele nem tinha tomado posse ainda. Ele era professor de inglês, não era deputado. Então, assim, desculpa, nós não vivemos uma democracia, eu não concordo com isso. Nós estamos tendo, assim, violação atrás de violação, nós temos perseguidos políticos, nós temos parlamentares com medo de falar. Todo parlamentar tem medo de falar, tá? Você ser corajoso não significa que você não tem medo. Significa que você, apesar do medo, você faz o que você tem que fazer. Medo, né? Exatamente. Então, não venha me dizer que nós estamos... você está aqui falando belamente. Não estou falando, assim, livre de perseguição. Não estou. Eu posso ser perseguida, assim como já sou, em vários inquéritos que eu respondo. Tá? Nós temos hoje a Justiça Eleitoral caça quem ela bem entende, mesmo que a pessoa não tenha cometido crimes. Inventam-se crimes, criam-se crimes, isso no judiciário. Então, a interferência no poder, ela é totalmente antidemocrática.
Então, assim, eu sei que tem pessoas que estão lutando para salvar a democracia, eu sou uma delas. A democracia exige uma luta diária, dizia o Tancredo, sedenta de sangue. Olha, nós estamos aqui com a deputada Bia Kicis, né, no Frente a Frente, e o debate aqui é aberto. A gente realmente traz os entrevistados aqui para ouvi-los. Nós vamos agora a um intervalo de 2 minutos e em seguida estaremos aqui de volta. Salve, muito boa noite. Obrigado por acompanhar aqui o Frente a Frente. Nós estamos falando de política, e política a fundo, para que você entenda realmente o que está acontecendo aqui nos bastidores do poder. É Rede Vida, diretamente aqui do coração do poder, Planalto Central do país, dos estúdios em Brasília. Nós estamos hoje com a deputada Bia Kicis, uma deputada muito influente, articulada no Congresso Nacional, ex-presidente da Comissão de Constituição, a toda poderosa Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Deputada, eu não sei exatamente porquê, mas esse projeto sobre a folga, né, 6x1, tomou uma importância. O Vicentinho andava aqui querendo reduzir a carga horária de 46 horas para 40 e ninguém dava muita atenção. Agora, a redução da carga horária de 44 horas semanais para 36. Primeiro, antes de entrar no mérito, o porquê desta eclosão de reclamações e desse processo de dar tanta importância a esse projeto? Depois a gente fala do mérito, mas por que da importância? Olha, eu acho que virou uma coisa assim, até caricata. Porque nem fazer uma conta da mais simples possível de 8 vezes 4, a tal da a deputada Érica Hilton conseguiu fazer. Então, ela fala que seriam 4 dias na semana. Mas primeiro, por que isso ganhou? Eu acho acho que começou a pegar já por aí, porque a coisa começou a falar assim, todo mundo começou a comentar a respeito desse projeto. Então, vamos começar. Um projeto em que o deputado não sabe nem fazer uma conta de 8 vezes 4, quer regulamentar trabalho, né? Fica complicado. Outra coisa, teve um jornalista que perguntou, mas assim, qual é vocês fizeram as contas, os cálculos para ver qual vai ser o efeito disso, o impacto disso? Ah, não fiz. Quer dizer, não tem nenhum estudo, não tem nada. Mas que vai negociar. O projeto virou polêmico, eu acho que ele pegou, assim, porque as pessoas ouvem falar, opa, eu vou ter redução de trabalho sem redução de salário? Sério, é o sonho de então, é uma coisa ultrapopulista, num país que não é um país com alto grau de produtividade, está muito atrás de outros países. Teve gente do PL que defendeu esse projeto, né, deputada? Eu acho que teve muita gente O senador Cleitinho disse, olha... Ele não é do PL, é do Republicanos, Mas teve muita gente do PL também. O senador Cleitinho é um querido, mas eu acho que ele está enganado nesse caso. Eu acho que isso é um projeto... Teve gente do PL na Câmara que defendeu. Sim, eu acho que isso é um projeto muito populista e que tem gente que tem medo de ir contra a opinião pública, você entendeu? Tipo assim, mas se a gente for contra, não assinar, a gente pode perder voto, porque eu já sou do tipo que eu prefiro conversar com o meu eleitor, explicar as coisas tecnicamente. E tanto é que nós fizemos um contra-ataque a esse projeto. O deputado Maurício Marcon apresentou um outro projeto que nós estamos chamando, assim, esse sim, do projeto da alforria, porque ele vai libertar o empregado, né, dessas amarras, porque a gente tem que entender que a CLT... E o que diz o projeto dele? Ele faz com que você possa negociar o seu horário de trabalho com o seu empregador. E aí, é claro, que a gente não vai entender que cada empregado sozinho vai negociar sem ter um apoio. Ele pode ter o apoio do seu... Seria acordo coletivo de trabalho? Pode ser por acordo coletivo, pode ser individual pode também, ser se a pessoa se sentir... Se a pessoa tiver... É muito caso a caso, né? Veja, Porque o jovem que trabalha no comércio, ele quer trabalhar 6 dias na semana. Né? Porque ele vai ganhar mais. Porque ele tem ali uma comissão. Então, se você faz uma PEC para colocar como limite de trabalho, né, ou 4 vezes na semana, você vai prejudicar muita gente, você vai prejudicar a pessoa que tem o seu negócio, que não vai poder contratar outras, muitas, se precisarem contratar, vão acabar fechando o negócio, e aí posto de trabalho que vai ser fechado, vai ser desemprego. Então, assim, sinceramente, eu não estou interessada em projetos populistas. Eu prefiro olhar para o meu eleitor, olhar para o trabalhador brasileiro e explicar. Nós queremos, sim, proteger o seu trabalho, proteger o seu emprego, tá? Agora, vamos pensar. Nos Estados Unidos,
as contratações são feitas individualmente, tá? São feitas. E tem gente que trabalha 4, tem gente que trabalha 6, mas geralmente quando a pessoa tem mais tempo livre, ela acaba fazendo bico, ela acaba pegando um outro trabalho. E aí você vai partir para o quê? Para a informalidade, tá? Você vai prejudicar E a senhora o vê trabalhador. perspectiva desse projeto ser analisado este ano, essa emenda constitucional que a Érica Hilton apresentou? Eu aí? acredito que não dê tempo de votar esse ano, porque já tem... Por que emenda, hein? Porque você está alterando a Constituição. Mas não precisava ser legislação trabalhista. Não, mas porque ali você está colocando um limite, que um é diferente. conceito. Então, assim, você realmente vai precisar fazer essa Na PEC. Agora, verdade- constitucionalizar um tema que não deveria ser constitucionalizado, né? Que é seu Que, aliás, estão horário de fazendo isso trabalho. com tudo, né? É. No Congresso. Constituição. Tudo virou emenda constitucional Para agora. mostrar que uma coisa é Impressionante. importante, você constitucionaliza e você torna a Constituição desimportante. Porque se tudo é constitucional, né, então você tirou totalmente a força, a importância de uma matéria. Né? Hoje a carga máxima de trabalho é 44 horas semanais. Mas a realidade do Brasil é de que nem todo mundo trabalha 44 horas. A média de trabalho é na faixa ali de 36 horas semanais de trabalho. Mas alguns setores, como por exemplo assim, restaurantes, farmácias, supermercados, é preciso as 44 horas de trabalho presencial. Isso me leva, deputado, isso aí já é uma opinião minha, a pensar que tem que ser regulamentado setor por setor. Com Não pode ser uma lei para todo mundo. Gente, olha o tamanho desse Brasil, olha a diferença das regiões. Eu sempre acho que, além da questão do setor, que a gente deve trazer o poder da decisão e também os recursos, dinheiro para os municípios. Esvaziar tanto o poder da União, gente. É um absurdo que a União tenha que decidir tudo, não é? Para todo mundo, porque você tem a realidade muito diferente das regiões do Brasil. Não é? É preciso descentralizar, Eu acho né? que precisa descentralizar. Isso é muito importante. Mas para isso é preciso fazer uma reforma do Estado, né? E o Congresso não se mostra tão interessado, e nem o governo, em mergulhar nessa reforma do Estado, né? E com certeza precisa ser feita uma reforma do Estado. Agora, com esse governo, né, que é um governo populista, é muito difícil disso ser feito. Os sindicatos já foram contra, os sindicatos servidores, e o governo não vai enfrentar. No Congresso tem uma reforma administrativa apresentada pelo ex-ministro Paulo Guedes, né? Está pronta para ser votada, inclusive, e não vai adiante. Mas é preciso, a gente vê agora esse debate sobre cortes nos gastos públicos. Se houvesse a reforma administrativa, era bem mais estrutural, bem melhor. Com certeza. Por falar em cortes, deputada, estavam votando essa semana a questão das emendas. Já foi equacionado esse problema? Como é que ficou o texto final? Hoje nós votamos, quer dizer, foi votado na Câmara dos Deputados, já veio do Senado, né? Aí foram feitas algumas alterações, foi aprovado o texto do Senado com algumas alterações. Na terça-feira, né, que foi votado? Na terça-feira, isso, na terça-feira. E aí, eu acredito que agora já vai se resolver isso daí, porque o Congresso tem pressa em resolver, porque todas as emendas estão paralisadas, isso é um absurdo. A senhora está com a emenda paralisada também? Com certeza. Eu fui esta semana, por exemplo, participar do lançamento, né, de um projeto qual eu já apoio há muito tempo, que é o projeto que é Força pelo Esporte, Profesp, que tem na Marinha, tem na Aeronáutica. As crianças, né, no contraturno escolar, elas recebem aulas de natação, de futebol, de esporte em geral e reforço escolar também. E foi inaugurada a piscina, né, desse local da Aeronáutica. E as crianças estavam lá, loucas para nadar, numa grande alegria, e eles estavam me falando, olha, nós não estamos recebendo mais nenhum recurso desse programa. Só no caso das minhas emendas, que eu já botei bastante emenda lá, tem 111 mil que estão bloqueados, que seriam para o uniforme dessas crianças. E o dinheiro, inclusive, da merenda das crianças, eles já não estão recebendo. Então, daqui a pouco, não tem que dar comida para as crianças. Então, isso, assim, é muito complicada essa situação. As emendas precisam ser logo liberadas para que os projetos tão importantes para o país
possam continuar acontecendo. Mas o projeto que torna transparente, né, a destinação das emendas já passou pela Câmara, foi para o Senado, foi modificado e agora depende da Câmara dos Deputados. Mas eu queria ouvir a senhora sobre a reforma administrativa que acabou a senhora não falando sobre. Não, eu sou totalmente favorável à reforma administrativa. Pode até ser que o texto que a gente aprovou na CCJ, quando inclusive eu era presidente da CCJ, né, ele tem que passar pela comissão especial e ele pode ser alterado na comissão especial. Foi votada a constitucionalidade dela. Então tem muita coisa que pode ser mexida, mas que precisa ser feita. Precisa, porque o Estado ele tem que ser eficiente, mas não pode ser um Estado inchado, não é? E a gente sabe que os governos de esquerda, governo petista, tudo que ele quer é criar mais cargos, colocar mais gente no serviço público. Né? E tem cargos, inclusive, que são cargos que se tornaram obsoletos, não é? Tem novas profissões surgindo. Então, tudo isso tem que ser olhado e tem que ser modificado. Agora, deputada, um outro ponto que está em análise é essa questão das emendas. A gente falou, inclusive já foi votado, né, no Congresso, agora tem que esperar a resposta do Supremo Tribunal Federal. Mas tem outro assunto também que teve aí foi levantado essa semana na Câmara, que foi a questão da anistia ao 8 de janeiro. E o que a gente ouve ali nos bastidores, nas internas, é que depois do ataque lá em frente ao Supremo, do homem que se explodiu lá na frente do Supremo, e também desse planejamento de um golpe que foi encontrado, a gente falou muito dele no primeiro bloco, que isso iria colocar ali de molho essa questão da anistia. O próprio Hugo Mota, segundo alguns aliados dele, tem dito que, olha, esse assunto nós vamos ter que analisar com muita cautela, é preciso esperar o resultado das investigações. A senhora acha que tem que esperar, votar logo? Qual é a sua opinião? Denise, eu acho o seguinte, para cada pessoa que está presa injustamente, inclusive com risco de morte, porque a gente sabe que tem, por exemplo, o pastor Jorge, né, que está preso com, como um deputado falou hoje, com uma bomba relógio no coração, porque ele está com um problema nível 6, que é o nível mais grave, né, do problema cardíaco que ele está, com pedido para que ele possa ser tratado num hospital, um pedido que não é analisado, mais um que pode ser morto, como já aconteceu com o Clesão, que, aliás, nessa sexta-feira nós teremos uma sessão solene em homenagem ao Clesão, porque no dia 20, né, é exatamente o dia de 1 ano da morte do Clesão, na Papuda, né, um cara que nem estava lá na hora que a baderna aconteceu, chegou depois da baderna ocorrida. Para cada dia em que uma pessoa dessa está sofrendo, sendo injustiçada e perseguida, isso equivale a uma eternidade. Agora, não tinha que ser caso a caso eu para acho analisar de essa uma história? Perversidade uma pessoa falar que tem que esperar, tem que aguardar. Não tem que aguardar nada. Essas pessoas estão sofrendo, elas são perseguidas Mas não políticas. tem que ter ali caso a caso? Claro que porque tem muita gente ali, né, que quebrou, depredou e tal. Claro que isso é o que eu defendo quem não desde o estava início. tem que soltar mesmo. Mas isso é o que eu defendo desde o início. Só que no caso, não está havendo a individualização das condutas, que é regra básica do direito processual penal. Você tem que individualizar quem fez o quê e a pessoa responde pelo seu crime. Outra coisa, nenhuma dessas pessoas tinha que estar sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal. Tinha que ser em primeira instância, pelo juiz natural. E aí, se ela fosse condenada, ela poderia recorrer. Se ela fosse absolvida, o Ministério Público poderia recorrer. E o processo iria transcorrer de acordo com o devido processo legal. Eu já vejo no PL já uma tendência, não de anistia total, mas a redução de penas, né? Eu já vejo vários interlocutores do PL, inclusive o presidente Valdemar Costa Neto, falando exatamente disso. Como é que você vai reduzir pena se você nem sabe o que a pessoa fez? Então, a primeira coisa é anular tudo isso. Não. É anistiar. Você nem não, sabe. Mas sabe. Não, as condutas não foram individualizadas. Não, mas cada processo tem ali imagens, fotos, não tem, filmagens. gente, não tem. Tem gente que nem estava em Brasília e está condenada. Não tem nada disso, tá? Os advogados sabem que eles não têm nem acesso aos autos. Esse processo ele é uma barbaridade.
Ela é uma barbaridade tanto do ponto de vista jurídico como humanitário. Mas eles já tiveram acesso aos autos. Não tiveram, totalmente. Não, tiveram setorial, né? Parte do processo. O processo total... Outra coisa, começaram o programa... É um processo muito grande. Começaram aqui o programa dizendo que já pegaram as imagens, as conversas do Cid com o programa de Israel. Por que não pegaram as imagens que foram apagadas do Ministério da Justiça? Por que não usam um programa desse para achar? Por que não usam um programa desse para... olhar o celular do Adélio Bispo, que esfaqueou, sim. Esse é o único crime que aconteceu de verdade. Tudo que falam de golpe, de Bolsonaro queria isso, que não sei quem queria matar não sei quem, a única pessoa que foi esfaqueada de verdade foi o Bolsonaro, quando era candidato, por uma pessoa que era do PSOL, que tinha sido filiada ao PSOL. Por que não acham que foi responsável pelo registro do Adélio Bispo, quando ele entrou na Câmara, entrou não, né? Com o álibi que criaram de que ele estaria na Câmara. Essas imagens não aparecem. Agora, o homem que se explodiu, deputada, era filiado ao PL. De PL de 21, antes do Bolsonaro. Ele foi vereador. Calma. Ele foi candidato a vereador pelo PL. Ele foi candidato ao PL quando o Bolsonaro não era do PL. Nenhum de nós era do PL. Ele foi candidato pelo PL para a eleição de 20, né? Então, e ele não era bolsonarista. Está lá no Instagram dele, Lula e Bolsonaro, se têm amor ao Brasil, deviam sair da vida pública. Então, pelo amor de Deus, gente, sabe, ao mesmo tempo, é tão cruel, tão perverso e tão fantasioso querer colocar todo mundo como ele sendo... Foi candidato aconteceu em 2020. Qualquer coisa, então, mas Bolsonaro não era do PL. Ele era do PL, estava no PSL, acho até que em 2020... Depois se juntou. Não. O PSL se juntou ao DEM e criou a União Brasil. Então, foi. E aí, né? Ele vai para o PL. Não, o Bolsonaro. Bolsonaro foi para o PSL bem depois, para o PL bem depois, tá? Então, esse cara não era bolsonarista e eu quero dizer o seguinte, tudo que acontece agora é bolsonarista. Tá? Aconteceu qualquer coisa, é bolsonarista. Pelo menos metade do Brasil é bolsonarista. Quer dizer que nós temos... Metade dos brasileiros são terroristas, são pessoas que querem assassinar ministros, são pessoas que querem explodir órgãos públicos. Gente, isso é um absurdo. Não, mas esse planejamento, tem gente que trabalhava dentro do Palácio do Planalto. Mas a pessoa pode planejar o que ela quiser. Ela pode escrever historinha, escrever livro, escrever telenovela, até com personagens reais, e nem por isso ela vai ser acusada de crime, sabe? Então, isso tudo é fantasioso, é antijurídico. O que estão fazendo é perverso do ponto de vista jurídico e humanitário. Deputada, essa novela ainda vai durar muito tempo. Eu não tenho a menor dúvida que vai durar, mas eu quero dizer o seguinte, com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, que está se cercando de pessoas que, inclusive, foram vítimas do Alexandre de Moraes, as coisas tendem a mudar aqui também. Eu vou pedir para a gente falar disso no próximo bloco, que a gente tem que chamar um intervalo rapidinho. Nós vamos para o último bloco do Frente a Frente. Daqui a pouquinho eu convido você a permanecer aqui no Frente a Frente da Rede Vida. Voltamos em 2 minutos com a deputada Bia Kicis. Muito boa noite, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje a deputada Bia Kicis, que é do PL aqui do Distrito Federal. Eu convido você a sentar aqui com a gente, porque o bate-papo está muito bom, fazendo um contraponto, e a gente aqui na Rede Vida, você sabe que nós ouvimos todas as ideologias da política, todos os vieses da política. Nós analisamos tudo para deixar que você tire as suas conclusões. Deputada, no bloco anterior, a gente encerrou com a senhora falando da vitória de Donald Trump. A senhora, inclusive, foi lá acompanhar de perto aquela apuração, né, da eleição de Trump. O que isso pode mudar aqui no Brasil? Qual o reflexo da eleição de Trump na política brasileira? Bom, eu acho que o mundo livre respira com a eleição do Trump, porque se a Kamala Harris tivesse ganhado, seria fim de linha para quem quer um mundo de pessoas livres, né? O que a gente percebe, né, é que o Trump, ele não é o mesmo Trump que se elegeu da outra vez.
O que mudou? Mudou que ele agora sabe com quem ele está lidando. Quando ele se elegeu da primeira vez, ele achou que ele tivesse do outro lado o quê? Uma oposição. O Partido Democrata, a oposição, uma mídia que talvez fosse também, que fosse mostrar os fatos como aconteciam. E o que ele viu é que tinha lá um deep state, um sistema realmente que queria exterminá-lo. Então, eles não sossegaram enquanto não fizeram milhões de pedidos de impeachment dele, acusações de diversos crimes. Inclusive houve um atentado, né? Inclusive o atentado. Né, que ali foi coisa de Deus. Por pouco. Foi coisa de Deus. Muito pouco. Então, ele sabe muito bem com quem ele está lidando agora, né? E ele não chegou de brincadeira. Da outra vez, ele colocou pessoas que eram indicadas por alguém. Põe tal pessoa em tal cargo. Ele não está fazendo isso. Ele está escolhendo a dedo cada pessoa, cada integrante do seu governo. Então, basta ver ele colocar o senador Marco Rubio, né, para ser o seu secretário de Estado, uma pessoa aí que eu digo, isso vai impactar no Brasil, porque ele é uma pessoa que é focada na América Latina, que ele é totalmente contra tirania, censura, né? Você coibir a liberdade de expressão. Ele abomina tudo isso porque a família dele veio de Cuba. Então, ele sabe o que é um regime opressor, né? E ele luta contra isso. E ele já criticou o ministro Alexandre de Moraes pela supressão do X, né, o antigo Twitter, aqui no Brasil. Você tem, por exemplo, tem muitas pessoas... sim, você tem o Elon Musk. O Elon Musk foi vítima do Alexandre de Moraes, então sabe muito bem com quem está lidando. Não, mas aí, no caso, ele estava errado e consertou e voltou, né? Quem estava errado? O X? Ele estava errado de querer cumprir a lei e a Constituição? Não, ele não tinha representante aqui no Brasil. Mas tem muitas outras empresas, inclusive uma. Eu agora me falha o nome, ele não que tinha. não tem representação no Brasil também. A lei não obriga a ter representação no Brasil. Não obriga. A lei não obriga você a ter representação no Brasil. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal... Não, imagina se todos os sites forem ter representação no Brasil. E tem. Todos, não tem. Você acessa milhares de sites. Você acessa milhares de sites que não têm representação mas no aí Brasil. Ele colocou e tem outra aqui, o Supremo, inclusive, tem mas ele colocou um administrador e voltou. Mas porque ele estava sendo perseguido, gente. Inclusive, e aí parou de perseguir. Por que ele tinha... por que ele tirou o administrador daqui? Porque o administrador estava sendo ameaçado de prisão. Antes ele tinha. Ele teve que tirar para que a pessoa não fosse presa ilegalmente, gente. Nós não podemos ficar olhando as coisas só pequenos detalhes, filigranas. A gente tem que olhar como um todo. O que o Alexandre de Moraes queria, e vocês sabem disso porque vocês acompanharam os Twitter Files Brasil, que, aliás, vamos dizer aqui que não foi só deputado que foi censurado e rede social, não. Teve jornal. A Folha de São Paulo foi censurada também, perseguida quando liberou os Twitter Files Brasil. Então, nós estamos falando de censura grossa aqui. Agora, deputado, então, só para eu responder aqui, na questão do Elon Musk, que foi perseguido e está no inquérito, inclusive, e o Alexandre mandou tirar o dinheiro de uma outra empresa, da Starlink, para cobrir uma multa absurda que ele deu para o X. Tá? Então, me desculpa aquelas pessoas que acham que não, o Alexandre está salvando a democracia, o Brasil não é a casa da mãe Joana, o Brasil está se tornando uma republiqueta das bananas, e agora, é isso que estão falando lá fora do Brasil. Deputada, e qual a sua posição sobre esse projeto de regulamentação das redes sociais? Porque uma coisa como é que chama? A liberdade de expressão. Outra coisa é as pessoas usarem as redes para xingar e ameaçar as outras pessoas. Tem os casos relacionados à pedofilia. Crime de ameaça. Tem tanta coisa que precisa, né, ter ali uma regulamentação nas redes. Deixa eu te falar uma coisa. Não precisa de regulamentação nas redes, porque todos esses crimes que você falou já existem no Código Penal. Mas o caminho então, se alguém ameaça, alguém é crime de ameaça, não precisa de regular a rede para isso. Vai lá e processa a pessoa por ameaça. E aí ela vai... Se a pessoa xingou ali... se a pessoa pode... Mas tem que continuar na rede aquilo? Não, peraí, sabe o que o Marco Civil da Internet diz? Nós já temos uma lei votada no Congresso que está sendo violada pelo próprio Supremo. O Marco Civil da Internet diz que se alguém abusa, né, ali da rede social, xinga, persegue alguém, o juiz, dentro do devido processo legal, manda excluir aquela publicação. Não manda tirar a página e censurar a pessoa, porque a Constituição veda a censura. O que é que o Supremo quer?
Ele vai regulamentar. O que eles querem? Eles querem que as plataformas, sem decisão judicial, censurem a pessoa, derrubem o perfil, tirem a publicação. Deputada, então, só para explicar aqui, gente, tem vocês têm algumas... que entender uma coisa. Vocês concordem ou não com a regulamentação? Que eu quero dizer, regulamentação é um nome bonitinho que eles estão dando para perseguição e censura. Basta ver que eles acusam o quê? Tem que regulamentar porque as pessoas usam as redes para mentir. Vocês se lembram da campanha de 22, quando a gente dizia que o Bolsonaro dizia que o Lula era amigo do Maduro e do Ortega? Pronto. Fake news, derrubava. O Lula é a favor do aborto. Fake news. E que as urnas estavam fraudadas. Que as urnas não têm transparência. A gente já conversou muito sobre isso. Fake news, elas não têm transparência, me desculpa, tá? Então, o que acontece, minha gente? Tudo que nós falamos foi taxado de fake news e o tempo mostrou que nós estávamos falando apenas a verdade. Então, o que eles querem, que eles chamam de regulamentar, regular a rede, é fazer censura. Não existe discurso de ódio, existe o discurso que eles odeiam, que o sistema odeia. E eu quero falar, então, para vocês o seguinte, não tem que regulamentar ou regular, mas, porque o Congresso, eu vou falar como parlamentar eleita... Deputada? Não, peraí, eu sou a favor de uma coisa que tem que ser feita, e aí se tiver um projeto de lei, eu voto a favor. Não pode ter perfil anônimo. Por que a senhora não apresenta um projeto, então, nesse sentido? Nós já estávamos conversando sobre isso. Nós já estávamos... Dentro do PL, vai apresentar? Sim, todos nós somos... A oposição é favorável a que todo perfil seja identificado. Não pode ter perfil anônimo. Claro, cada um tem porque veja, a Constituição diz que é vedada a censura, que a liberdade de expressão, vedado anonimato. Então, nós queremos cumprir a lei e a Constituição. Então, a gente é favorável a fazer uma lei que vede o anonimato nas redes sociais. É claro que a pessoa vai continuar podendo ter pseudônimo. A senhora vai apresentar esse projeto? Olha, esse projeto não era de minha autoria, mas ele já estava sendo construído quando... O Supremo já começou a tratar o assunto, vamos regulamentar. Mas se a senhora disse que vota a favor, por que a senhora mesmo não apresenta? Eu posso apresentar. Porque já tinham colegas que iam apresentar. Eu não queria atropelar colegas que já estavam tratando disso, não é? Mas já contavam com o meu voto. Tá? Deputada, Agora, o que acontece é que o Supremo, no dia 27, vai começar a julgar a regulação das redes. O Supremo vai julgar a censura. O que o Supremo vai fazer é impor a censura. Não existe nenhum lugar do mundo o que eles querem fazer. E ainda pior, né? O Congresso não deixou aprovar. Nós conseguimos impedir, tem anos que nós conseguimos impedir que um projeto de censura fosse aprovado. Quem conseguiu impedir foram as plataformas. E aí... né? As plataformas dominaram o sistema e venceram o Congresso Nacional. Não importa, não. Independente de plataforma, eu sou contra a censura. Agora, muita gente ia se beneficiar disso, porque tem questão, muito dinheiro envolvido nisso. Essas plataformas faturam demais. Mas, peraí, gente. Faturam tubos. Quem ia ganhar mais com isso era a Rede Globo. A Rede Globo, porque tudo que fosse publicado com um link... O faturamento dessas plataformas já está bem superior. Bom, eu não sou contra a plataforma ganhar muito dinheiro, não. Eu sou contra... é você descumprir a lei e a Constituição. E anonimato não pode ocorrer. Agora, censura é proibido pela Constituição. Deputada, nosso tempo já está se encaminhando para o fim. Que a culpa que eu tenho, se vocês colocam esses temas tá ótimo. que são altamente empolgantes e que precisam ser debatidos. É assim, isso mesmo. Esse é o espírito do programa, está ótimo. Mas é que eu queria ver outros temas. Vamos lá. Neste momento, há um grande debate dentro do próprio governo, com os governadores, sobre a emenda à Constituição que pode mudar ali, vamos dizer assim, o jeito de cuidar da segurança pública. E pode ser que venha até ao encontro do que a senhora defendeu aqui, que é a municipalização, que eu acho que a segurança pública deveria ser muito mais municipalizada. Quer dizer, se houver, por parte do governo, uma emenda da PEC da segurança, né, que mude o sistema e que coloque a União e também o município, não seria uma boa saída? Não, a proposta do governo é pavorosa. O governo, ele quer acabar com as PMs, tirar todo o poder. Não é bem assim. Quer sim. Quer criar um órgão Ela quer criar um órgão central, gente. Isso. Ela quer uma polícia vinculada ao governo federal. A senhora acha que quer a intervenção nos estados, é pior do que isso. Tá? O que está fazendo? Porque a intervenção nos estados, a reforma tributária já garantiu.
Né? Hoje em dia, com a reforma tributária, governador, deputado estadual, vereador, prefeito, não mandam mais nada no dinheiro dos estados e municípios, é tudo resolvido aqui pela União, e os conselhos que não têm um voto, mas que vão mandar em tudo. Agora, a questão agora de segurança pública, vamos olhar para os países que são alinhados a esse governo. Todos criam o quê? Uma polícia, que é a polícia da União, tá? E tira o poder dos estados, tira o poder de polícia mesmo, né? Porque hoje você pode ter um governador que seja oposição ao governo e que não queira cumprir uma determinação, por exemplo, de segurança pública, geral, né? de uma linha de segurança pública, como, por exemplo, questão de câmera. Vai ter câmera, não vai ter câmera no uniforme? O Tarcísio resolveu de um jeito lá em São Paulo, outro governador pode resolver de outro. Você tem que deixar que o governador que foi eleito... Eu acho que isso é uma decisão até do comandante do pelotão. Sobre a sua política. O comandante da operação Querido, é que tem que dizer o que usa. Mas o chefe do comandante é o governador, então eles vão ter que se entender. Agora, aqui vai ficar tudo concentrado na União. Toda a força, todo o poder na União. Não vai porque não será aprovado isso no Congresso. Não sei, se depender de mim não vai, mas eu não sei. No Senado, que é a Casa dos Estados, há muita resistência. Tomara que sim. De se repensar, queira Deus que não seja aprovado. Deputada, nós estamos perdendo a guerra, deputada. Existe uma guerra e a segurança pública está em jogo e nós estamos perdendo a guerra. Nós estamos perdendo a guerra porque o Brasil é o país dos crimes organizados, tá? E a gente ainda tem, né, um ministro do Supremo que proíbe a polícia de fazer operação em comunidade, em favela. Então, o Rio de Janeiro virou um caos, é terra de ninguém. Né? A gente vive assistindo mas aí... a criminalidade está invadindo o país inteiro, cidades pequenas. Claro, com certeza. Com certeza. Né? Então, assim, aliás, a gente pega estados que são normalmente governados por políticos de direita, que são contra essa política de desencarceramento, geralmente eles têm uma segurança pública melhor. Basta dizer que no governo Bolsonaro, o governo conseguiu reduzir o homicídio, os crimes violentos, de morte violenta, de 60 mil para 40 mil, que ainda era muito, mas que no governo Lula aumentou para uma loucura. Deputada, agora essa semana a gente teve também um tema muito importante, que foi a reunião do G20. E discutiu-se ali várias questões relacionadas a mudanças climáticas, a necessidade de financiamento do clima, e também das questões ali relacionadas ao multilateralismo com a Aliança Global contra a Fome. A Argentina entrou na última hora. A senhora defende essa aliança? A senhora acha que é possível que o mundo consiga acabar com a fome? Denise, ou sim, pelo menos eu acredito mitigar, que né? Eu acho que consegue diminuir bastante a fome investindo no agro. A gente tem que investir no agro. É um agro, obviamente, com responsabilidade, com sustentabilidade. E aí eu quero dizer que o Brasil é um dos países mais sustentáveis do mundo, mais preservado e que, no entanto, tem o seu agro tão atacado por pessoas que não querem o sucesso do nosso agro. Dá para acabar com a fome? Sim. E é botando comida na mesa, não é taxando, né, criando novos impostos, imposto disso, daquilo. Não, é deixando quem tem que produzir, botar comida na mesa, facilitando, reduzindo a carga tributária do alimento, é isso que eu acredito. Mas no G20 a gente não pode deixar de falar da Janja, né, gente? Que fez a maior pataquada, conseguiu mandar um recadinho para o Elon Musk aí, que chocou o mundo, inclusive a China não quer mais a Janja em nenhuma reunião bilateral. Né? Então, assim, eu preciso terminar dizendo, né, que o que a Janja fez foi colocar a diplomacia brasileira no nível mais baixo, na maior ralé. O Brasil é menos que um anão diplomático agora. Perfeito. No tempo exato, nós ouvimos aqui a deputada Bia Kicis, que é uma guerreira, defende as ideias dela com muita força. E é assim minha dos meus eleitores. Uhum. E é assim que deve ser um parlamentar, exatamente representando, né, quem vota nela, quem defende, e ela é a deputada mais votada daqui do Distrito Federal. Queria agradecer a você por acompanhar aqui mais uma vez o Frente a Frente. Deputada Bia Kicis, muito obrigado, muito boa noite. Eu que agradeço, sempre muito bom estar aqui com vocês. Um abraço para essa audiência maravilhosa, tá? E quando quiserem bater um papo franco, honesto, sincero,
podem contar comigo. Tá Sem certo. papas na língua. Também aqui a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg, que foi colega da deputada Bia Kicis, né, Denise? Pois é, tem uma história que a Bia Brasília era é pequena. sócia de um bar punk na Asa Sério? Norte, né, Bia? Qualquer dia a gente conta essa história aqui. Isso. Pois é, e também boa noite aqui para você nesse dia tão importante, que é o Dia da Consciência Negra. Nós, inclusive, traremos a deputada Carol D'Artora para falar a respeito dos projetos que ela vem apresentando na Câmara e também há projetos semelhantes no Senado para tratar desse tema tão importante que é a igualdade racial. Boa noite, deputada. Boa noite, Zé Maria. E boa noite para você que esteve aqui conosco até agora. É isso aí. E todos temos que exatamente aprender com a história e feriado não é bom sair de folga, mas é tempo também para pensar e a gente ajuda exatamente você. Muito obrigado. Continua aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida, né? O jornal que vai mostrar a você as notícias nacionais e internacionais. Obrigado mesmo. Muito boa noite. Fiquem com Deus.